Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Eu acho que eu enrolei a língua no empreendedorismo, mas tudo bem. Volta e meia eu enrolo mesmo, não vai ser a primeira nem a última. Bem-vinda, Nayara! Estamos hoje aqui esperando o pelotão aqui, ver se eles aparecem, né? Mas resolvemos começar sem eles. Se eles aparecerem, tudo bem, né? Se não aparecer, a gente vai batendo papo nós dois mesmo, né? Tudo bem? Bem-vinda ao M. Obrigada pelo convite. Vamos esperar, sim, o pelotão, mas vamos esperar conversando, né? Porque o papo que a gente tem vai ser, com certeza, um papo muito bom. Muito obrigada, Sandro, pelo convite. Seja muito bem-vindo. Vamos falar muito de comunicação, marketing, inovação. Enfim, vamos bater um papo muito legal. E eu já vou começar te apresentando, Nayara. Você é fundador e CEO da Lemon & Co., Estratégia e Aceleração de Negócios, e do Be The Talent, que é um método desenvolvido por você, né, que ajusta propósito à carreira com ações empreendedoras. Vamos conversar sobre isso. Foi Head de Growth da Maturi, startup de trabalho e desenvolvimento para pessoas acima dos 50 anos no Brasil. Aliás, isso está a maior moda de Hub 50, né? Hub 40. Exatamente. É outro papo muito legal. Muito bom. É especialista em modelagem estratégica de negócios em formatos diversos, franquias, projetos autônomos, startups, em projetos diversos de canais de venda, internet, integração e fusão de empresas, projetos de comunicação, marketing e gestão. Muito legal. Fora que eu peguei aqui que a sua formação é em RP, Relações Públicas, na PUC de Minas, né? Especialização em franchise pela Franchise University e MBA em Marketing pela FGV. Muito legal. Muito bacana. Queria te fazer uma pergunta que eu tenho feito para muita gente aqui, assim, que a gente bate papo aqui no M. É uma pergunta assim que eu fico curioso, porque a gente fala muito de estratégia, né, de planejamento. Mas como a gente fazer hoje, né, você fazer um planejamento de médio e longo prazo, se, né, a gente está vivendo o dia a dia, fica difícil, né? A gente lá na agência tem muito isso. Eu tinha determinados clientes que eu via uma vez por mês, que a gente tinha reuniões mensais, até para poder fazer aquelas reuniões de mensuração, de resultados, né, de projeção, de prospecções e tudo mais. Esses mesmos clientes eu vejo todo dia, quase, praticamente. Eu falo com eles com certeza todo dia, e às vezes 2 vezes ao dia. Pois é, Sandro, mudou completamente. Acho que, na verdade, o que a gente estava conversando um pouco antes aqui, a pandemia acelerou muita coisa que estava estacionada, né? Então, acabou aquele modelo de você fazer uma projeção de 5 anos e trabalhar dentro dessa projeção financeira e só coletando os resultados. Agora, eu lembro que no início da pandemia eu estava ainda na startup de RH, né, na Maturi, e a gente fez 4 planejamentos em 2 meses, né? Então, assim, pré-pandemia, 2, e durante a pandemia, mais 2, porque a gente teve que mudar muito a estratégia, até pela primeira vez mesmo a gente ter um cenário tão incerto e com previsões de incertezas ainda, né? Que a gente está tendo aí movimentos na Europa de retorno de lockdown, né? A gente estava falando disso assim. Então, é difícil. O que a gente tem que ficar muito ligado é com o movimento dos mercados, né? Então, se a empresa está em determinado mercado, o que está acontecendo e se ela já está encaixada nesse contexto de transformação digital, porque não tem como sair disso mais, né? Quem não entrou atrasado, para falar a verdade, e quem já estava se beneficiou, certamente, mas também tendo que se adaptar às ondas que a pandemia traz, né? Aliás, o mar é moto, né? Porque esse mar está agitado da pandemia. Ora, parece que acalmou, aí vem esse papo da segunda onda na Europa. Enfim, passou verão europeu, a gente, né, você estava me falando que tem uma amiga que também está lá na Europa, a gente tem um correspondente nosso aqui, que provavelmente capaz de aparecer, ou não, ainda hoje, mas enfim, que mora em Portugal, e ele falou para a gente que a coisa está ficando estranha. Está ficando estranha, que cada vez mais eles estão restringindo, né? E aí eu fico com medo da gente também passar por isso pós o nosso verão aqui, né?
Pois Porque, é, eu já tenho dúvidas de como vai ser o verão, né? Porque, não sei, os grandes eventos ainda não estão liberados, né? Eles é, começaram a liberar, pelo menos aqui em São Paulo, começaram a liberar museus, mas eu não sei o que vai ser de grandes eventos como Réveillon aí de Rio de Janeiro, Carnaval pelo Brasil. Já me falaram que vão adiar para junho do ano que vem, enfim. É incerteza mesmo, os é mercados, brabo, né? né, a gente está em ebulição completa no modelo econômico bem complicado, né, político e econômico muito complicado. Muito complicado. Aliás, falando em política econômica, você está em São Paulo. O teu governador aí, o Dória, está falando que vai rolar uma vacina aí até o final do ano. Será que vai mesmo? É, eu não sei o quanto que a gente pode acreditar no que os nossos É políticos falam, né? complicado Mas ele, né? tomara que ele esteja certo, vamos pensar assim, porque É. se aparecer uma vacina, a gente vai ficar muito feliz, né? Olha, eu só acredito se ele tomar primeiro, porque esse negócio de botar o povo para tomar antes, Testar nada disso, né? Não vem, nada disso. não vem testar só nas cobras do Butantã, não, né? É, lógico. Botar a população de cobaia é fácil. Eu quero ver a classe política toda tomar antes. Não é representante do povo, é eu aqui falando de política. Mas é só isso também, sem Só polarizar. isso, É só pronto. isso. Ó, eu fiquei curioso esse teu método, Be the Talent. Ah, Né? pois é, Pô, isso vamos foi. conversar sobre ele. Isso me deixou muito. Vamos. Isso surgiu muito assim. Eu, na verdade, tive uma carreira executiva, né, por bastante tempo, até estava te contando, morei aí no Rio, já morei em vários lugares. E há 8 anos eu empreendo com a Lemon, que é a minha consultoria estratégica. Então, foi meu primeiro empreendimento, né? E eu falo que foi até tranquilo, porque eu acabei trabalhando dentro do mercado que eu já transitava, né? Então, não foi complexo de virar empreendedora no meu segmento. Mas de uns 5 anos para cá, eu comecei a participar de alguns projetos de RH. Eu tinha um sócio e a gente ia fazer uma plataforma de vagas para um segmento específico. E com isso eu comecei a conhecer muito o lado do RH, né, as necessidades do RH, e por outro lado, era um período de demissões também no mercado, 2006, 2005, 2006, e as pessoas vinham conversar muito com a gente, né, que é consultor de mercado, para ajudá-los mesmo no processo ou de uma recolocação, porque a gente conhece muita gente, conhece os lados, né, o cliente. E aí eu entendi que ali tinha uma coisa que eu gostava muito, né? Mas eu não tinha entendido, estava só começando a entender. Então eu comecei uma série de processos meus de autodesenvolvimento mesmo, e aí tinha uma outra coisa acontecendo nesse segmento que eu trabalhava, né? Com essas demissões, muita gente ia para o mercado e virava consultores também, como eu tinha um preço médio, eu não concorria nem com as grandes e nem era um preço baixo igual às pequenas, eu estava ali na seção média, mas o que eu vi é que os clientes iam começar a fazer um decréscimo, né, dos valores de projeto, e eu falei, eu não quero entrar nisso, eu preciso fazer alguma coisa com a minha consultoria. E aí fui fazer uma mentoria de transformação digital, há 3 anos atrás. Legal. Mas quando eu cheguei na consultoria, eu contei dessa minha vontade de trabalhar com pessoas, né? Ajudando a fazer o que eu fiz com a minha carreira, né? Que a minha carreira, eu sempre planejei o próximo passo e sempre fui muito inquieta e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Hoje eu sei o nome disso. Hoje o nome disso é multicarreira, né? Mas na época não, na época eu ficava incomodada e eu via que as pessoas olhavam e falavam, nossa, mas já vai mudar de novo, tá indo para o Rio, nossa, voltou para São Paulo, porque realmente eu tinha um planejamento de estrutura de trabalho que para mim eu sabia o que era bom e o que não era, né? E então foi isso que aconteceu com a criação do Be The Talent. Eu comecei a aplicar um método que eu desenvolvi, que uma das coisas que a gente usa lá é o Canvas U, que nem é uma ferramenta nova, né? A mesma ferramenta de estratégia de business, né? Só que voltado para pessoas.
E o Canva Azul foi fantástico, ó. Até hoje meu fica pendurado ali na parede. E foi muito legal para mim, porque o que ele faz? A gente faz uma desconstrução mesmo do processo, né? Então, a gente vai avaliar habilidades, sempre com a perspectiva de futuro. E com isso, de passado e de futuro para construir o presente, para realmente você falar, é isso que agora eu vou investir. E com isso eu comecei a estudar também o futuro do trabalho, né? O que estava acontecendo com as mudanças. Entrei nesse mercado de inovação e falei, cara, isso converge muito com esse projeto, porque assim, quando as pessoas estão insatisfeitas com o trabalho, normalmente elas ficam com medo de mudar, né? Porque, primeiro, por status, segundo, pelas questões financeiras e segundo, por não saber por onde começar. E elas estão sempre com uma visão linear, né? Então, sei lá, eu sempre fui repórter, então você repórter a minha vida inteira. Pode ser, se isso for sua paixão, pode ser, e você pode criar vários métodos de usar essa sua habilidade, né? Essa sua formação. Mas pode ser também que você formou numa carreira linear lá atrás, você foi engenheiro, foi advogado, mas por influência de alguém e que nunca foi seu desejo real, assim. Você queria fazer gastronomia, mas na época ninguém apoiava, entendeu? Então, nesse momento, a gente faz essa desconstrução para buscar realmente a proposta de valor da pessoa. E aí, eu sempre falo, né, quando você junta proposta de valor com uma quantidade de pessoas que você pode ajudar através dessa proposta de valor, você fez esse encontro do propósito. E aí você constrói a sua carreira a partir disso, e não o contrário. A gente normalmente, quando é jovem, tem que escolher a carreira, trabalhar para ver se gosta ou não gosta, né? E aí, pronto, já foi 10 anos da sua vida ali estudando, às vezes, uma coisa que você não... Né? É verdade, é verdade. Você vai na... Pô, pelo menos era, antigamente era assim mesmo. A gente até estava conversando em off, né, sobre essa parte de hard skills e soft skills e tal, e eu acho que, particularmente, eu acho importante ter um equilíbrio, né, nem ser tão porque eu sou um cara, como eu dou aula, sou professor universitário, eu não posso bater contra os hard skills, que eu acho que é importante você ter o embasamento, mas é importante também você ter todos os soft skills, né, a gente estava brincando aí que a palavra da moda até pouco tempo atrás era... e me fugiu. Era... fugiu agora. Estava falando de... compaixão, não. Como é que é? Me fugiu a palavra. E aí a gente ainda brincou assim, não, mas agora a galera não está com tanta... Empatia. Era empatia, né? Empatia. Aí agora não tá tanto, porque o pessoal vai ficando, de fato, vai... Né? A gente está há 7 para 8 meses, se eu não me engano, nessa pegada digital, né? Nessa correria. Com certeza. E aí, assim, por mais que a empatia né, um dos soft skills, mas por mais que seja, no momento agora, a gente, sei lá, tem que dobrar a empatia, mas a gente sabe o quanto é difícil, né? Porque você sai de uma reunião para outra, o home office ele está sendo bom por um lado, mas ele está sendo desgastante. Você chega até... Eu usava uma palavra no início da pandemia que eu estava com exaustão digital. Né? Porque era isso, você fazia 7, 8 reuniões, para mim é mais tranquilo que eu estou acostumada, né? Como com consultoria, eu sempre fiz isso um pouco, mas foi demais, né? Principalmente ali nos meados da pandemia. Então, hoje está fazendo falta o abraço, está fazendo falta o contato, né? Hoje eu estava conversando com a minha família e estava lá minha mãe entediada, uma prima também que é mais senhora, ela também entediada, né? E eles foram afetados bastante no início da pandemia, né? Assim, a gente chama de 50 mais lá na Mature, né? Mas eles foram muito afetados por preconceito, talvez, né? Lógico que por segurança, mas sem considerar que tem muita pessoa saudável nessa idade, né? Sim, então, bastante. A gente teve também a reunião familiar há pouco tempo, que a minha mãe estava já em depressão, né? As pessoas começam a ficar em depressão, porque você não vê os familiares, aí começa, de fato,
a mudar, né? Você começa, o canal muda, né? Porque E eles têm uma coisa que nem todos têm letramento digital, né? ainda tem essa. Então, a dificuldade, você vê, né? Minha mãe, por exemplo, ela ainda gosta de ir no banco dela fazer alguma coisa ali, entendeu? Por mais que você possa fazer tudo online, né? Então, você tem um trabalho aí de letramento digital das pessoas mais velhas, né? E que a gente tem que considerar, eles sentem falta, assim. Então, no início da pandemia, por exemplo, lá na Maturi, a gente estava muito preocupado com isso, a gente estava buscando uma forma de cuidar mesmo, sabe? De fazer um acolhimento, né? Porque era muita piadinha que tinha, né? Com as pessoas mais velhas. E eles se sentindo mais perdidos do que tudo. Então, até ensinar como que abre um Skype, como que instala um aplicativo no celular, a gente chegou a fazer lá, né? Então, acho que é isso, é uma educação como todo para todos, né? A gente Também está acho. se reeducando nas relações. Também acho, também acho. Aliás, isso é uma coisa também muito que eu tenho visto muito na. Tem algumas plataformas, né? Tipo o LinkedIn, que de um tempo para cá, eu nunca vi tanta gente oferecendo mentoria e, sei lá, ser coach, né? Já estava numa moda antes da pandemia de coach. Aí eu acho que essa palavra caiu um pouco, sei lá, ficou um pouco pejorativo, talvez. Aí agora a moda virou mentoria. Aí eu fico vendo, ou em inglês também, se quiser, mas enfim. Mas eu fico vendo onde é que estava esse povo todo especializado em pandemia e gestão de crise? Onde é que andava tanta gente especialista nesse assunto, gente? Eu não sabia que a gente tinha tanta especialista. Eu acho que isso tem a ver com exatamente a questão da multicarreira que eu te falei, né? Muitas pessoas. Eu ter passado esses 2 anos lá na Maturi foi muito legal, porque eu vi exatamente uma questão que é o desemprego a partir de 40 anos para mulher e a partir de 50 anos para homem. E aí, o que acontece? Essas pessoas têm uma capacidade muito boa, né? Só que é aquilo que eu comentei, elas estavam acostumadas com o emprego linear, que eu trabalho numa empresa, passo 15 anos, 10 anos, 20 anos, e aposento e pronto, vou viver minha vida de aposentado. E a verdade é que a gente hoje tem muito mais saúde para viver muito mais, e essas pessoas começaram a descobrir que as habilidades delas podem ser usadas para ajudar outras pessoas. Então, a onda de coaching, acho que ela foi um pouco mais, como é que chama? Pulverizada de uma maneira ruim, né? Não necessariamente boa, mas a onda de mentores eu até acredito que ela possa ser mais consciente, né? Porque realmente você vai ter especialistas de várias coisas, né? De vários assuntos. E hoje, o que está acontecendo em algumas empresas, Sandro? Eu conversei há pouco tempo com a Vale, por exemplo, ela tem uma questão de conhecimento reverso, né? Então, as pessoas Sim. estão aposentando com o conhecimento, levando embora, e as pessoas novas, né? Os profissionais novos não querem, por exemplo, ir trabalhar nas minas distantes, porque essa moçada está no digital, eles querem uma carreira digital. É verdade. Então, o que é a tendência, uma das tendências de futuro é você ter o profissional free worker, que é esse profissional que pode virar um mentor ou um consultor para a própria empresa que ele trabalhava, né? Então, acho que é uma onda um pouquinho mais consciente nesse sentido, sabe? Eu até nesse ponto eu até concordo, mas é que tem o que eu estou querendo dizer assim é um pouquinho mais polêmico. A gente aqui gosta de polemizar Boa. e é sempre bom polemizar um pouco para acordar quem está vendo a gente aí, tá falando, eles estão batendo papo, cadê a polêmica? Sempre temos uma polêmica, batendo, enfim. Mas é que eu acho que a crise, ela realmente gera mais oportunidade com toda a tristeza que ela traz, com as tragédias e tudo, mas ela gera mais oportunidades. Você pode escolher chorar ou vender lenço, né? Cada um escolhe a forma como vai superar a crise. O problema é que as oportunidades geram também os oportunistas. Certeza. E aí, minha amiga, os oportunistas não dormem, não ficam pensando 2 vezes. Não. E no outro dia eu estava conversando com um rapaz, e eu não conhecia, estava conversando com um rapaz,
E papo vai, papo vem no WhatsApp. E eu estava conversando sobre. Eu um assunto que eu não domino muito, a plataforma do YouTube. Apesar do programa ser no YouTube, a gente já está. Tem 7 a 8 meses do programa, mas eu não sou nenhum especialista de YouTube, nunca fui youtuber. Minha formação é jornalismo, é publicidade, é administração e tal. Mas eu não sou. Essa plataforma eu conheci agora, recentemente. Eu sei que ela já bombava já há algum tempo. E aí eu fui trocar uma ideia com o rapaz, eu não conhecia. Né? Mas assim, o currículo que ele colocou no LinkedIn, eu pensei, pô, esse rapaz deve ter né, uns 40 anos, algo assim, ou perto dos 50, eu sou cinquentão, então eu falei, bom, então tá bom e tal. Depois de conversar meia hora com ele, eu perguntei a idade dele, ele falou que tinha 14. E queria R$ 150 por hora para me falar, R$ 150 por hora para me ensinar, né, no caso. Eu falei, cara, que coisa louca. Mas é louco mesmo, né? Eu acho que isso é uma mudança de mindset nossa. Polemizando aqui, viu, Sandro, com você. A gente que nasceu em outra geração, entendeu? A gente tem que ficar muito alerta para essas mudanças, porque esses meninos, realmente, eles nascem muito pilhados. Muito. O que tem de gente ganhando dinheiro no universo digital é fora de série, assim. A gente tem bilionários ganhando dinheiro no marketing digital. Você trabalha com isso, então você deve acompanhar os principais nomes, né? Então, assim, eu não me admiro de ver um guri de 14 anos, né, oferecendo um serviço, porque ele já sabe ser youtuber e a gente não. Né? E vou te falar, viu? Ele pode não ter embasamento acadêmico, mas ele sabe o que está falando. Exato. O rapaz, ele sabia o que ele estava falando, é impressionante. Ele falava para mim, não, porque aí ele no início ele estava muito polido, muito sério e tal. Depois ele começou me chamando de senhor, depois eu virei tio. Tudo bem, não tem problema. Quando a gente abriu a câmera, né? Magrinho, assim, todo magrinho, paulista, da capital de São Paulo. Mas assim, uma figura. E ele falava, se o senhor fizer isso aqui, eu provo que vai dar resultado. E aí ele me mostrou cases, ele tinha cases. Olha que barato. Muito legal. Ô, Sandro, polemizar então aqui. O que eu acho que essa moçada realmente tem que, por não ter passado a casca grossa de mais experiência, né, de ter ralado mais, carregado mais água no lombo, né? Essa moçada sofre exatamente com os soft skills que a gente estava comentando aqui. Né? Então, são pessoas que eu falo que são mimizentas. Né? Então, elas se ofendem muito com a forma das pessoas, elas são muito sensíveis. Não tem uma vida social muito ao vivo e a cores, né? Tudo por aqui. Né? Tudo muito impactado, a bipolaridade é muito forte, né? Nessa faixa de idade aí. Então, não, na nossa não era também, mas de outra forma, né? Mas eu vi vocês comentando outro dia sobre aquele filme das redes. Dilema das redes, o documentário da Netflix. Né? E acho que isso mostra muito, assim, né? Como que a gente tem que cuidar disso, e eles também, porque é um ponto de atenção, né? Como se tudo funcionasse no digital, não existisse mais as relações dentro do ser humano ali, né? Eu tenho até um projeto aqui que eu estou fazendo agora, que é um team building virtual, onde a gente está focando num conceito que chama People Set. A gente exatamente retomar esses valores da integridade dos humanos, né? Porque as pessoas poderem ser o que elas são, sabe? Sem ter que escolher um lado de cá, não poder falar... é uma coisa que eu apoio demais. Acho que as pessoas têm que começar a se tocar que é ser humano, independente de gênero, independente de raça, independente de religião. As pessoas, elas polarizaram tudo, né? Tudo é polarizado. Você não pode mais falar nada. Outro dia, eu lembro que eu fiz, assim, sem menor intenção de racismo, eu fiz um post, eu estava em BH, fiz uma corrida, encontrei um moleque na rua que estava sem comer, e aí eu postei, ele era pretinho igual a jabuticaba. Aí o pessoal falou, não pode falar preto. Eu falei, mas
sabe? Então, assim, eu entendo, né? Mas a gente já não sabe o que falar, essa é a É. real, né? E o problema é que preto é uma cor, né? Você não É, vai inventar uma cor nova para falar. e assim, Branco é uma cor, eu amarelo. não tenho. É porque assim, aí quando você vai conversar com as pessoas, né, que são negras e tal, elas falam, mas você não está no lugar de fala. Mas Sim, é porque, né, isso também é uma coisa que me incomoda, assim, verdade. absurdamente, né? Você não estar no lugar de fala, não é porque você não está no lugar de fala que você não tem uma consciência da diversidade, né? Verdade, Eu sempre verdade. tive amigos negros, eu tenho negros na família, e não é por isso, né? Isso eu estou falando de negros, eu estou falando de LGBT, eu estou falando de Sim, sim, pessoas mais velhas, né? Não sim. importa. Eu acho que a gente tem que deixar as pessoas serem o que elas são, é isso. Ter Também acho. integridade, Também acho. a integridade humana tem que voltar, esse people set tem que voltar. E viva a diversidade, né? Que eu E também viva a acho que, pô, diversidade, viva a sempre muito, diversidade. exatamente, Se né? não, qual é a graça se todo mundo, né? Ficar todo mundo gostando do azul, que seria do vermelho, que seria do amarelo. Enfim, viva a diversidade. Eu acho que isso é fundamental. Agora, quanto à sensibilidade da turma, eu concordo contigo. O pessoal está muito sensível, mas está numa sensibilidade à flor da pele. É, E muitas vezes você nem está pensando, não está nem levando para aquele lado, e já levaram. Você não exato, levou, mas já exato. levaram, entendeu? Então, E é uma geração que já responde ali na hora, né? é, é complicado. Então, sei lá, eu acho que algumas coisas se perderam, assim, mas Deus queira que achem, que a gente encontre um caminho para esse equilíbrio, porque tem que ter, né? Verdade. A Uma hora, educação, eu acho que é uma das grandes saídas. Eu acho que o Brasil, infelizmente, é um dos poucos países, talvez até por questões políticas, estratégicas para os políticos, inclusive, né, que a educação aqui é de uma das piores do mundo, é de péssima qualidade. Se você pegar, isso a gente já falou aqui em outros programas, países lá, tipo Suécia, Finlândia, tem a história deles no YouTube aberto também, inclusive. Pessoal lá norte da Europa, né? Ali Mediterrânea, aquela região ali, eles estão entre os 5 maiores hoje de DHs, Índice de Desenvolvimento Humano, porque investiram maciçamente em educação. Anos 80, anos 90, eles eram, entendeu? Estavam medianos. De repente, olha o que eles. Já eu tive a oportunidade de conhecer, entendeu? E já é um absurdo, entendeu? É uma coisa assim absurda. Você está no meio do nada, não tem nada para lá, nada para cá, nada para lá nem para lá. E eles fizeram um negócio que você, no meio do deserto, você vê agricultura, você vê é, hotéis, você vê. É uma coisa sensacional. Entendeu? Então, assim, a gente tem tudo no país e não tem educação. não usa, né? E não, Não usa então, educação para ter tudo, né? então é uma coisa muito Para louca. aproveitar. É Ao muito mesmo louco. tempo, a gente tem um empreendedorismo muito criativo, né? Tem, Por tem. outro lado, né? A gente que trabalha aí com varejo e Verdade. outras áreas, nesse ponto a gente é muito aberto, muito flexível. Então, tem os males e tem os benefícios também de ser brasileiro, né? Aliás, criatividade para brasileiro é o que não falta. Por exemplo, agora, a gente chega assim na metade da entrevista, a gente tem o nosso momento audiência. Nosso momento audiência é quando a gente lê uns posts que o pessoal manda. Como o programa não é ao vivo e todo mundo sabe que o programa é gravado, é lógico que os posts são recentes. Mas não é. A gente não está numa live, não é agora. Aham. Mas assim, o hype da internet é sempre, desde que a gente começou, é política. Só que agora o hype deu uma equilibrada. O pessoal está falando muito da compra da reserva pela Arezo, né, Ah, recentemente, sim, né, sim. que é um indicativo forte, aí parece que mudança de mindset aí no mercado do varejo, tá? Estão falando demais, 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 assim, tá quase que um assunto tão polêmico quanto a política, e falando também do grupo Soma, que recentemente fez seu IPO com as marcas Farm e Animale. Sim, Então, sim. quer dizer, teremos mudança nesse mercado de moda, né, do O fashion. mercado de moda já estava sofrendo muito, né, Muito, Sandro? né? Muito, muito. E aí eu acho que essas fusões, elas sempre acontecem nesses momentos mesmo de guerra, né? Que É, você precisa salvar mercados
para a sobrevivência das marcas, né? Então, esse movimento da moda é uma coisa forte mesmo para acontecer. Quer dizer, já está aí acontecendo, né? E são oportunidades, eu vejo, né? Imagina. Eu também acho uma sensacional oportunidade. O mercado está se Alê mexendo. com Rony, fantástico. Não é? Não tem como dar errado essa junção, viu? Sensacional. E aí vem a Vera e manda para a gente aqui o seguinte. Olha, a gente pode comentar ou não, Nayara? Fica à vontade. Tem coisas que eu não comento, não. Eu só leio, passo batido. Tem coisas que a gente pode comentar, porque às vezes polemizam demais, né? Aí, entendi. Aí passa um pouco. Aí bota aqui o seguinte. Essa aqui até que tá tranquilo. A Vera fala, use o banheiro como se estivesse cometendo um crime. Não deixe vestígios. Eu até concordo. Vamos embora, é melhor. Né? Mantém tudo limpinho. O Felipe, ele fala o seguinte, tudo que você precisa para evoluir é de life coach. Aí ele risca e bota, parar de fazer merda. Olha a criatividade que a gente está falando aí, como é que é muito bom, né? A Viviane fala o seguinte, não são as aparências que nos enganam. Somos nós mesmos que nos enganamos quando não queremos ver as coisas como elas realmente são. Filosófica, Viviane. Gostei, filosófica ela. A Érica, e essa é ótima. A Érica faz uma pergunta. Essa é sensacional, Nayara, muito bom. Ela pergunta assim pra gente, já pensou se um dia o Google fica revoltado e resolve publicar tudo que você pesquisa? Nossa, essa vai dar ruim. Vai dar ruim para muita gente, viu? Vai dar ruim geral. Vai dar ruim geral. É melhor. Vai derrubar o Google. Vai quebrar a empresa, vai quebrar casamento, vai dar uma confusão danada. Se o Google fizer isso, eu volto para Jael. A Viviane, ela bota coisa interessante. Como é que é? Quando não entendemos. Isso é legal. E a gente recebeu isso no outro programa também, é bem bacana. Eu acho até que está rolando... reprise. Uma reprise, ou então, aproveitou, eu estou lendo de novo de outra pessoa. Ela diz o seguinte, quando entendemos que não é um dia a mais, mas sim um dia a menos, começamos a valorizar o que realmente importa. Olha, Viviane, eu não sei quantos anos você tem, mas depois que você passa de uma certa idade, você pensa assim mesmo, quando você está com uns 20 e pouco, sempre um dia a mais. Você nem pensa. Aí depois você começa a analisar. Você fala, dá mais valor a coisas que você não parava tanto e tal. A pandemia fez isso com a gente também, né? Dar valor a coisas que a gente não dava mais também. Né? O que é esse aqui? Aqui. O Zé, ele manda para a gente que o mundo digital tem duas personalidades muito interessantes. O palhaço individualista e o debilóide espertalhão. Epa! Ambos são crentes. Ambos são crentes que estão abafando, fazendo loas de si mesmo como se fossem grandes realizadores, empreendedores que agiram sozinhos. Mal sabem eles que as pessoas que os conhecem mais de perto sabem que a realidade é bem diferente do que elas pintam. Estamos de olho. Aí. Uau! Essa foi uma pancada, hein? Essa foi um recado para alguém, viu? Tô achando que foi. E eu acabei mandando um recado por aqui também. Mas... Pois é. Pancada, gente. Agora tem um aqui que me chamou a atenção. E, logicamente, veio de uma mulher e me chamou a atenção. A Malu, ela bota aqui o seguinte, porque toda mulher conhece outra mulher que já foi estuprada, mas nenhum homem conhece um estuprador. Pelo amor de Deus, Manu, agora eu não sei. Eu não conheço estuprador, porque se eu conheço, lógico que eu não vou ser amigo de um cara desse. Tá doido? Sem chance de eu conhecer um estuprador. Agora, você conhece uma mulher que já foi estuprada, infelizmente... infelizmente. Não sei nem o que comentar, mas infelizmente, né, é uma coisa absurda, né? Mas, infelizmente, eu também conheço. Mas fazer o quê? Agora, conhecer homem estuprador, eu tô fora. Não quero nem saber. Pelo amor de Deus, me tira dessa. Eu acho que essa foi tentativa de lacração aqui no programa, mas tudo bem, a gente consegue segurar a onda, não tem problema. Aqui tá falando, também mandando pra gente aqui
O Davi sem D, D-A-V-I, Davi, manda com relação às vacinas aí, né, do Instituto Butantan, com a nova aquisição, o SUS deve contar com 186 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 no primeiro semestre de 2021. Aí é que eu te falo, Nayara, toda hora vem encontrada. Ora no final, ia ser no segundo semestre, no final do segundo semestre, depois no início do ano. Agora já estão pensando no primeiro semestre de 2021, e a OMS já diz que a previsão de vacinação é a partir de 2022 e finalizando em 2024. Quer dizer, é meio complicado, né? É super, e o pior aí a gente entra naquilo que a gente estava conversando do dilema das redes, né? É as pessoas replicarem uma informação sem antes pesquisarem a validade. Aí polemiza geral na internet, e aí cada um escolhe o seu lado e pronto, aí vira essa bagunça, né? Aí tinha que ser um órgão mesmo, que deveria ser o OMS, para ser, né, o grande porta-voz dessas coisas, né? Mas a gente tem vários porta-vozes em vários países, até porque a gente tem situações diferentes, né, nos países. Verdade. Mas é um inferno, né, Sandro? Porque a gente não sabe no que a gente acredita, né? É complicado, por isso que eu estava te falando, aquela primeira pergunta de planejamento, né, de traçar, de fazer uma estratégia. É difícil. Como é que planeja? Planeja os próximos 3 meses e olha lá. E olha lá, a gente está fazendo planejamento quase que diário, semanal, com certeza. Mas é um negócio muito louco. E aí vem para fechar uma coisa muito engraçada, que a Ana Paula manda para a gente aquele programa da MTV de férias com ex. E aí isso aqui é um meme, com certeza é um meme. E bota a foto da Anitta com pouco, deve ter aqui uns 40 ex aqui, mas assim, muito ex, famosos, inclusive, vários famosos. E aí sugere, né, para que faça o programa de férias com ex com a Anitta. Gente, eu vou falar uma coisa, se o editor puder depois colocar aí, esse é um meme, com certeza é um meme, mas é muito engraçado, porque tem todo mundo, vai de Neymar até, passando por vários cantores, DJs famosos. É muita gente. A Anitta não brinca, não. Nem ela, nem a Gretchen. A Anitta não brinca. Ela inclusive, eu admiro muito o trabalho dela como... Eu também admiro ela como mulher, viu? Mulher, gestora, né? Gestora, empresária. O que quiser, ela pode pegar, tá? Exatamente. Pode falar o que quiser. As invejosas, beijinho no ombro, as invejosas. Ela sabe fazer o dela. Sabe, de muita gente. Sou fã dela pra caramba. Acho que nesse ponto ela manda muito, independente do gosto musical. Sou fã mesmo. E falo várias vezes isso. A menina é foda, com todo respeito, mas a menina como diria lá na Bahia, boca de sifo, que eles falam lá. É outra brincadeira lá que eles falam muito, boca de sifo. Enfim. E aí o pessoal política, mas aí deixa pra lá, que política a gente já deu, e é sempre bom a gente ficar aqui evitando incentivar essa polarização. Sem dúvida. A gente tem que incentivar agora a diversão um pouco, né? Porque verdade. As pessoas estão cansadas, entediadas, então que bom que você faz um programa mais alto astral, assim, sem regras, porque é isso, a gente tem que se divertir um pouco também, gente. Né? É verdade, tem que se divertir. Não, e outra coisa que eu não falei na sua apresentação, que você é mineira, mora em São Paulo há mais de 10 anos e é torcedora do Atlético Mineiro, que até o momento dessa gravação está líder do Campeonato Brasileiro com o meu time, com o Flamengo. Ou seja, estamos bem na fita, estamos torcendo para os dois melhores. Nós dois estamos felizes aqui hoje. Felizes, completamente felizes. Até esse programa aí para o ar pode ser que mude alguma coisa, mas agora está bonito. E aí tem um momento também que a gente, como não combina nada aqui, aliás, eu ia te perguntar uma coisa, a gente falar do momento dica de livro. Como é que você sentiu? Você sentiu muito, aliás, de Minas para São Paulo? Você já falou que já morou em vários lugares, que tem esse lado, né, de toda hora estar num canto e tal. Mas eu, pelo menos, quando eu fui morar, porque você sai do Rio, né, de uma cidade litorânea, e ir lá para o interior do Paraná, depois eu fui para Curitiba.
aí fui para São Paulo. É uma mudança de vida mesmo, de estilo de vida bem Total, diferente, né? Bem total. diferente. Então, foi o seguinte, eu mudei para cá, eu tinha 23 anos, tinha acabado de sair da faculdade, e a primeira vez eu não gostei, porque eu achei que eu tinha perdido realmente aquela coisa do bairrismo lá de Minas, que é, né, todo mundo juntinho, comendo queijinho, Catinho, tomando um pouquinho. cafezinho. E aqui eu perdi um pouco isso quando eu cheguei, eu não sabia o que era São Paulo, né? Então, isso aqui era um monstro para mim. Mas no meu. Aí eu acabei voltando para BH, fiquei, sei lá, mais uns 3, 4 anos em BH, voltei mesmo, arreguei, como se diz. E aí, só que quando eu fui para lá, eu já senti a falta da objetividade de negócios que eu encontrei aqui. E aí, na segunda vez, eu já vim mais pronta para a cidade. E hoje eu amo a cidade, ainda não me vejo morando em outros lugares. Eu pensei durante a pandemia se eu voltaria para BH ou não, para ficar mais perto da família. Eu passei os 4 primeiros meses lá com a minha família, mas com o meu apartamento aqui de pé, porque ter meu cantinho aqui em São Paulo e ter essa vida aqui de é loucura, não sei o que, às vezes mas agora no digital todo mundo está vendo que é loucura para todo mundo, não é só para quem está em São Paulo, né? Verdade. E o que eu amo aqui, principalmente, que eu comecei a correr mais forte, né? Sou corredora, então eu morava ali do ladinho do Ibirapuera, era meu jardim. Então eu intensifiquei a partir dali meus esportes, foi muito legal. Eu acho que São Paulo, eu falo porque também morei aí bastante tempo. Eu acho que São Paulo como a gente estava falando em off, né? Para quem quer trabalhar e mão de obra qualificada, é como se fosse outro país. Exato. É outro Exato. país. É fora do Brasil. É impressionante. O grau de profissionalismo aí é um absurdo. É um É absurdo e verdade. eu falo isso com total conhecimento, sendo baiano. Eu não sou carioca, tenho o sotaque do carioca. Mas eu sou baiano, nascido em Salvador, que baiano aí em São Paulo é pejorativo, né? A gente fala, oh, deixa de ser baiano, para de fazer Verdade. baianada e tal. E ninguém acreditava aí que eu era baiano, com sotaque de carioca, ninguém Carioca. acreditava. E aí fala, pô, mas você é tão branquinho e com esse sotaque, eu falo, pô, mas tem que ser preto, né? Tem que ser afrodescendente, tem que ser negão, e tem que falar com sotaque nenhuma, é meu rei e tal. Não, gente, pelo Não amor de Deus. precisa, né? Bahia tem de tudo também, não Aí é? são os estereótipos, né? Que o povo inventa. Exatamente. O sul é o gauchão, né? Aquele estereótipo gauchão e tudo mais, enfim, são estereótipos. Mas a gente tem outra coisa interessante, que a gente conversou aqui da diversidade e de ter a criatividade. Eu acho que isso também favoreceu muito o empreendedor hoje, o empreendedor que informou nessa pandemia, que é um empreendedor de necessidade, né? O É, cara ou perdeu o emprego ou fechou o que ele, né, aquela coisa que ele tinha lá e teve que empreender, não teve jeito, foi para o digital. Né? foi para o digital, mas assim, os empreendedores, vamos pegar assim, os empreendedores autônomos sofreram muito, né? Porque eles é igual eu falei das pessoas mais velhas, eles também não tinham todo o conhecimento do mundo, né? Muita gente iniciando também. Então foi legal que teve muitas associações que começaram a oferecer suporte, porque o governo jamais iria chegar nessas pessoas para dar o suporte, por exemplo, para ensinar essas pessoas a venderem no digital, entendeu? Então, a gente viu várias associações, sei lá, como Rede RME, da Ana Fontes, e várias outras, né? As próprias plataformas que foram abrindo, né, para captar clientes novos, obviamente, né? A gente sabe que tem uma estratégia por trás, mas também com esse intuito do social, né? Então, acho que a pandemia também trouxe um lado, assim, de a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade enquanto negócio também, né? Enquanto os nossos negócios, né? Independente do tamanho, se é uma grande ou pequena empresa. Eu mesmo, no início da pandemia, fiz várias lives focando nesse público, no pequeno empreendedor, por exemplo, dentistas, pessoal de academia aqui, dependia completamente de um momento físico, né? E tiveram que parar a operação, muita gente ficou sem receita, né? Então, quais são as alternativas? Porque as pessoas não estão acostumadas a pensar, né, nessas alternativas, né? É verdade. Então, Aliás,
também uma coisa engraçada, é um movimento que estava acontecendo antes da pandemia e que ficou muito aflorado, é o movimento das startups, né? As startups já estavam sendo muito... o pessoal já estava, todo mundo querendo pivotar, todo mundo querendo virar unicórnio, aquela coisa toda, mas assim, se você pegar estatisticamente, são poucas as pessoas que ainda, no Brasil, muito poucas as pessoas que conseguem fazer uma startup de sucesso. Na maior parte das vezes, a startup até dá uma decoladinha, mas não se sustenta, né? Não... A startup, pela essa experiência que eu tive de mercado de startup, né? Eu estou no mercado de startup tem 3 anos. E o que eu vejo é que são ideias fantásticas e que efetivamente algumas decolam muito, mas a maioria está navegando, né? Está batendo braço. E aí aí vem a questão da experiência, né? Que todo mundo acha que uma startup é formada só por jovens e tal. Então, as startups que mais se sustentam são as startups que têm profissionais acima de 40 na sua gestão, né? No seu board. Por quê? A experiência é muito relevante, né? Não adianta você ter uma ideia e você não ter um modelo de como gerir a sua empresa, né? Então, a startup é igual o pequeno empreendedor, é um tanto de gente fazendo um tanto de coisa e arriscando. Só que a grande diferença é que eles não têm medo de arriscar e de testar, né? Então, quando você compara com uma empresa tradicional, é isso. A empresa tradicional já fica ali mais amarrada, o modelo tradicional de trabalho é mais amarrado. E na startup você erra, você destrói o produto, você conserta, você testa de novo, até encaixar um modelo de negócio sustentável. Né? A tentativa... É difícil demais, porque as cabeças são cabeças de realmente unicórnios voadores, né? E quando você põe o pezinho no chão e mostra que o unicórnio não é arco-íris, né? E você tem que andar a cavalo, né, na estrada de terra, as coisas mudam, né? É que o povo vê muito filme e vê aquele pessoal do Vale do Silício, né, e aí vê aquela galera nova, mas eles esquecem que essa galera, o próprio Steve Jobs e o Walt Disney, né, o jeito Disney de atender, enfim, tem várias histórias da Microsoft e tal, que eles quebraram muitas vezes antes de acertar, mas muitas vezes. Com certeza. O pessoal acha que foi de primeira, né? Aí ficou bilionário. O Zuckerberg do Facebook foi um dos poucos que conseguiu. E mesmo assim, né, ele não foi nem o idealizador da coisa toda, né? Ele foi convidado para. Mas eu acho um aprendizado que a startup pode trazer para todo mundo, assim, independente de você ser autônomo ou ter uma grande empresa. É o modelo de pensamento de inovação, né? Porque, mais uma vez, a gente não foi criado, até uma certa geração, nesse modelo de inovação. Não é à toa que as grandes criando suas células de inovação, ou até uma empresa à parte, né, para cuidar dessa questão da inovação, né? As empresas param de olhar para os formatos de crescimento, para os caminhos de crescimento, né? Então, o modelo da startup é ágil, efetivamente, não é muito hierarquizado, né? Tem que ter uma hierarquia, mas é uma hierarquia muito mais horizontal, né? Então, as coisas movimentam muito mais rápido. Então, esse, para mim, é um aprendizado incrível da moçada, né? Sem falar que eles são digitais mesmo e com tecnologia passam atropelando aí na nossa frente, né? Meu sobrinho de 9 anos, cara, pega qualquer coisa, uma desenvoltura, o celular, ele sabe mais coisa do que eu mesmo, e eu com 22 anos, 30 anos de mercado, ele mexe melhor do que eu. E se bobear, ainda mexe melhor em várias coisas, porque, é impressionante como é que eles já nascem. Já nascem. Imersos. E você não sabe o maior, eu viro e mexe, eu tenho sobrinho também, eu tenho um de 12 e um de 15. Eu fico perto deles para aprender alguma coisa, porque a gente não tem nem noção, às vezes, do mundo que eles estão vivendo ali. Outro dia eu estava em BH, eu deitei com meu sobrinho no quarto dele, ele estava vendo no YouTube. Eu falei, o que será que ele vê, né? Mas a gente riu muito junto, sabe? De programa de bobeira mesmo, de piada que eles assistem. Mas é outro universo, né? Então, eles não assistem TV. Quem é TV para essa gurizada? Né? Para mim também não. Minha TV está aqui só para eu ampliar a tela. Mas
Mas, assim, é outra geração, é outra cabeça, né? Ah, então... outra cabeça, outra cabeça. Essa galera assiste muito aqui no YouTube, eles estão conectadaços, estão toda hora falando alguma coisa. É impressionante. Nayara, chegamos a um momento legal, Nayara. É um momento que a gente sempre faz, já pegando a reta final, caminho da roça, como diria Mineiro. lá em Minas, o mineiro. Quando a gente pega o caminho da roça, a gente começa a falar, a gente dá sempre uma dica de livro, ou uma ou duas, ou quantas dicas você quiser. Geralmente é uma dica de livro, a gente dá para a galera que está aí do outro lado para poder, né? Ter uma coisa bacana, falar assim, pô, legal, vou ler esse livro e tal, vou. E a gente fala muito, não precisa ser livro necessariamente de empreendedorismo, de comunicação, de inovação. Eu, aliás, até vou sair na sua frente aqui, para deixar você dar dica de livro depois. Eu vou dar duas dicas. Eu vou dar uma dica que eu gosto muito, que é um livro chamado Previsivelmente Racional, do Dan Ariely. É um livro muito interessante, muito bacana. Ele é como as situações do dia a dia influenciam as nossas decisões. Ele é um professor, pesquisador do MIT. É um cara assim, a história de vida dele é fantástica. Ele teve, parece que 90% do corpo queimado. E depois dessa tragédia toda, ele começou a estudar mais as neurociências, né? Percepções e tal, neuromarketing, por aí vai. Então é um livro muito interessante. Tudo no livro é com pesquisa. Ele não coloca nada, não tem nenhum achismo, é tudo com pesquisa, é tudo com sustentação, é muito legal. E não é um livro de professor, de docente, não, é um livro legal. Tem uma pegada, às vezes, um pouco mais acadêmica, porque ele explica tudo, né? Lógico. Mas é interessante, é um livro bem interessante. E um livro que é bem legal, agora eu vou fazer uma autopromoção, coisa que eu nunca fiz, vai ser minha primeira vez. Vou fazer uma autopromoção que está em tempo. Gente, é uma estreia comigo. Não é? Por favor, Sandro, qual é a dica do segundo livro? A dica do segundo livro é essa aqui, ó. Quem Pintou My Horse de Green? É um livro meu mesmo, um livro que eu escrevi em 2010. É um livro que, quando eu fui candidato, em 2008, eu fui candidato a vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu sabe, pelo Partido Verde, por isso que o nome é Quem Pintou My Horse de Green, né? Quem Pintou Meu Cavalo de Verde, porque eu entrei de gaiato no navio, então eu conto as experiências de um candidato de primeira viagem, né? Sem experiência nenhuma na política, mas é bem legal. Esse livro ele é mais assim, ele é até cômico, ele é engraçado, você dá boas risadas. É um livro leve, super tranquilo, para quem está aí querendo então, ver aí, né, sobre política e tal. Não vai ver muita política, vai ver eu entrando em muita roubada, mas é legal, é bacana. Que legal, que legal. É um livro leve. Eu estava olhando aqui para a minha biblioteca para até buscar ali os livros, mas eu vou falar deles, assim. Um livro, para mim, que mudou muito a minha percepção, quando eu estava nessa criação do Be The Talent, né, foi o Sentido da Vida, né, que é um livro fantástico do Viktor Frankl, né, porque é a história de um judeu, né, que sofreu toda aquela questão de estar como chama? No lugar que ele ficava? De concentração. Campos de concentração. Então, o que importava, né, nos campos de concentração? Um livro curtinho de ler, gostoso de ler, que traz uma coisa muito legal. Eu estou lendo mais um tanto, porque eu sou daquelas que lê vários, sabe, ao mesmo tempo. E tem um aqui que eu estou lendo, bom, tem um que eu leio um pedacinho todo dia, que é O Poder do Agora. Tá? Sim, aqui, esse eu conheço, Né? Eu lembro que também, quando eu estava tomando algumas decisões, uma advogada amiga minha falou, Nai, você está precisando de ler esse livro. Só que você não precisa pegar o livro e ler ele completamente. Você vai ler, você vai ver que ele tem pausas, e você pode ler essas pausas para você refletir mesmo, né? E eu tenho usado ele muito como um dos pilares para mim mesmo, né? Tem uma pergunta que ele faz aqui, que toda vez que eu estou muito aflita, né? Quando a gente entra nesses momentos de aflição, por pandemia ou por qualquer outra coisa, é a pergunta, qual é o seu problema agora?
Porque quando a gente faz essa pergunta, nesse momento, Sandro, qual é seu problema agora? Que problema que você tem aí agora, nesse momento? Agora? No momento? Eu tô com saudade de ver gente. Nossa senhora, tô muito tempo em home office e é mais saudade de ver gente porque, pô, sei lá, eu falei para você em off que a gente tá voltando com a agência semana que vem. Pô, exatamente para isso. É lógico que ninguém é obrigado aí, mas eu tô com muita saudade de contato, de abraço, enfim, tem que respeitar, né? Mas se você analisa por uma concepção mais ampla, você tem casa, você está bem ancorado, você está saudável, você está trabalhando, você está fazendo um programa que você adora. Então, existe um problema, mas que se você viveria com este problema. Sim. Né? Então, essa pergunta, para mim, eu sempre volto nela aqui e outras coisas, porque eu acho que ela estabiliza a gente. Peraí, eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho trabalho, eu tenho, né? As coisas que importam mesmo. A minha família está bem, né? E a gente passa a ter uma percepção de problemas de uma forma diferente, porque a gente usa a palavra problema para tudo. Para tudo. Então, são 2 livros que eu gosto, assim, são mais né? Não são de livro, mas são livros que eu indico para todo mundo, assim. Legal. E, pô, eu vou deixar também a indicação que a gente conversou aqui sobre o Dilema das Redes, né, que é um documentário, né, que vale a pena dar uma olhada, leva várias reflexões interessantes. Eu fiquei uma meia hora depois que eu assisti esse Dilema das Redes, eu fiquei uma meia hora meio... pensando, né? Processando as informações. Não, e você sabe que a primeira vez quem falou foi meu cunhado, e ele me chamou e chamou meu sobrinho de 15 anos para ver, mas ele não explicou muito, então eu não estava entendendo. Eu falei, não, depois eu vejo o filme com calma. E aí depois eu vi o filme com calma, eu falei, puxa, acho que todo mundo tem que ver. Obviamente que ali é um início de discussões, né? Sim. Mas, enfim... Tá feito, né? Tá ali. A gente tem que prestar atenção, né? Na verdade, eu não vi tanta novidade, mas eu vi foi falando. Quem fala, né? Quem de fato fala o que fala é que assusta. Né? São os CEOs, ex-CEOs e tudo mais. Isso é que me assustou demais. Né? As pessoas que falam é que me assustou. Porque realmente a manipulação ela existe, não é de hoje. Até, eu não vou nem falar da internet, mas até dos meios de comunicação de massa, os meios tradicionais, televisão, rádio, jornal, outrora já foram mais poderosos, né? Agora já não são tão, mas eles foram muito poderosos. Nossa Senhora, bota poderoso nisso. Olha só, quero deixar indicado aqui também uma série que está no Netflix, já que surgiu aí da sua audiência a questão do estuprador. Sim. Essa série chama Bom Dia, Verônica, e conta a história de uma escrivã política que se envolve com casos de mulheres agredidas e policiais corruptos. E é uma série incrível que traz reflexões sobre isso. Então, vou deixar aí também como referência, tá no Netflix, quem quiser maratonar. Bom Dia, Verônica. Legal. Demos 4 dicas de livros, 2 dicas de seriado Netflix, ou seja, os nossos amigos aqui da bancada não apareceram, fizemos o programa todo nós dois. Eu queria te agradecer muito, Nayara, você é muito bacana, muito simpática, e te convidar para voltar mais vezes, porque o pessoal furou, eu quero ver esse pessoal agora aparecendo aqui, a gente faz outro bate-papo, conversa mais, tem outro dedo de prosa, né? Com certeza. Prepara um cafezinho, um queijinho para a gente fazer mais um dedo de prosa. Muito legal. Muito obrigado mesmo pela sua participação, Nayara. Muito bacana. Nossa, eu que agradeço. Adorei te conhecer. Muito obrigada. Seu programa tá muito legal. Tem visto várias coisas bacanas. E continua fazendo, não para não, viu? Obrigado. Vamos fazer assim. Você vai voltar, por favor. Fala para os meninos que eu estou de mal deles, porque eu estava esperando a participação deles também. Mas eles vão se redimir, você vai ver só, eles vão se redimir. Muito obrigado mesmo. Tá obrigado bom, demais. Obrigada, um beijo para a audiência toda. Beijo para você do outro lado da telinha. Agradecer também aí vocês que ficaram com a gente até agora. Para quem já conhece a gente, obrigado pela audiência. E
para quem não conhece, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Obrigado. Muito obrigado, Nara. Muito obrigado. Obrigado, Fernando.